Olá pessoal, tudo bem? Sargento Alexandre, diretor jurídico da CEPM. Nós temos um assunto muito importante para tratar, que é a aplicabilidade do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal para os policiais militares aposentados. Como sabemos, nós passamos do regime previdenciário próprio dos policiais militares para o sistema de proteção social. E o que isso acarretou? Um desconto de 9,5% para a contribuição desse sistema, na totalidade dos nossos vencimentos. O que antes era diferente, eu vou explicar como funcionava antes, mas hoje é descontado uma alíquota de 9,5%, quase 10% para o governo, para contribuir no sistema de proteção social. Sistema esse que era dos militares federais e passou para os militares estaduais de todo o Brasil, certo? Houve um colega nosso que fez um vídeo, um colega do Rio de Janeiro, colega que eu falo advogado, fez um vídeo dizendo que era possível sim a aplicabilidade, porque o parágrafo 18 não havia sido revogado. Portanto, nós, policiais, poderíamos entrar com uma ação e cobrar no judiciário para que o desconto sobre os nossos proventos fosse de 11% daquilo que excedesse o teto do regime geral de previdência, que hoje gira em torno de R$ 6.100. Veio uma pergunta para nós, o pessoal começou a perguntar se era possível ou não era possível. Eu e o doutor Elaírson, que era sargento, aposentou tenente como eu, hoje advogado, nós somos advogados nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil aqui da OAB, veio essa pergunta, nós nos debruçamos sobre a legislação e vamos fazer esse vídeo dividido em duas partes. Na primeira parte a gente vai explicar como era. Na segunda parte nós vamos dizer como ficou, tá certo? Vai ser um vídeo bem explicadinho, amarrado na legislação para que você entenda como ficou o nosso sistema de proteção social. Segue a pergunta que foi feita para nós. É possível ficar de fora do desconto de 9,5% do novo sistema de proteção social por via judicial? A pergunta foi feita por um policial militar querendo saber a possibilidade de o ingresso de uma ação na justiça para que não fosse descontado os 9,5% da alíquota do regime novo da totalidade dos vencimentos, e sim que voltasse a descontar 11% daquilo que excedia o teto do INSS. Nós vamos agora aproveitar para responder essa pergunta. Primeiro a gente entra aqui no artigo 40 da nossa Constituição, que diz o seguinte: aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas. Veja só, o artigo 40 assegura aos funcionários públicos em geral o regime previdenciário de caráter contributivo e solidário. Então, o funcionário público, o servidor público, ele contribui e essa contribuição em sua totalidade se solidariza com os demais funcionários públicos. Quer dizer que quem está na ativa, quem é pensionista, quem já é aposentado, ele contribui para o regime previdenciário. E, nesse caso, quem goza seriam os aposentados, mas que todos contribuem, inclusive o poder público. No nosso caso aqui, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós contribuímos com 11% na totalidade dos vencimentos. O policial da ativa, o aposentado, a gente sabe que 11% sobre aquilo que excedia o teto. O Estado, ele contribuía com mais 22%, perfazendo o total de 33% de contribuição para o regime previdenciário, certo? Continuando a leitura, o parágrafo 18 diz o seguinte: incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidos pelo regime de que trata este artigo. Que regime que é? Regime previdenciário dos servidores públicos, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Esse nós já estudamos, já expliquei para vocês que antes do aposentado descontava 11% daquilo que excedia o teto do regime geral, certo? Fica vedada, parágrafo 20, a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime
em cada ente estatal. Ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10. Veja que aqui a Constituição veda a criação de mais de um regime próprio e de mais de um ente pagador, certo? Somente um único regime próprio e um único ente pagador. Ressalvado o quê? Aí a própria Constituição faz uma ressalva e manda a gente para a leitura do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142, que nós vamos ler agora. 142, ele trata sobre, ele fala sobre as forças armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica. Parágrafo 3º diz: os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. A lei disporá sobre ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais de guerra. Veja só, aqui a própria Constituição, ela aponta a possibilidade de se criar aqui condições de transferência para o militar para a inatividade por uma lei, certo? Mais para frente, a gente tem aqui o artigo 42 da Constituição, que fala sobre os policiais militares. Os militares estaduais são os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar. Olha o parágrafo 1º que diz: aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, do artigo 40, parágrafo 9º e do artigo 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo lei estadual específica dispor sobre as matérias do 142, parágrafo 3º, inciso 10. O que fala o inciso 10? A lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas. No caso, lei específica aqui, vai dizer: a lei disporá sobre o ingresso na Polícia Militar, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, seus direitos, seus deveres, remuneração, entre outros. Então, o 42 é bem específico da Constituição e diz que lei estadual específica vai tratar sobre essas matérias, tá certo? Como era no estado de São Paulo? Então, a gente fez uma viagem aqui, começamos lá no artigo 40 da Constituição, fomos para o parágrafo 18, parágrafo 20, entramos no 142, estudamos o parágrafo 3º, inciso 10, fomos para o 42, estudamos o parágrafo 1º do 42, que remeteu de novo lá para o parágrafo 3º do 142, e agora a gente entra numa legislação estadual que vai tratar sobre o nosso regime previdenciário e também a alíquota de desconto de contribuição. Vamos fazer uma leitura? Diz o seguinte: Lei Estadual 1013 de 2007, artigo 7º. A contribuição previdenciária dos militares do serviço ativo para manutenção do regime próprio de previdência dos militares do Estado será de 11% e incidirá sobre a totalidade da base de contribuição. Os militares da reserva remunerada, reformados, agregados e pensionistas contribuirão também com 11%, incidente sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Então aqui a gente tem uma regra para os policiais militares da ativa e uma regra para os policiais militares aposentados. A regra dos policiais militares da ativa é o desconto de 11% sobre a totalidade dos seus vencimentos. A regra para os militares aposentados era de 11% sobre aquilo que excedia o teto do regime geral de previdência. Hoje, R$ 6.100. Vou dar um exemplo: policial que ganha R$ 7.000 por mês. Excedia R$ 900, aplica-se 11% sobre R$ 900, e o policial teria que pagar R$ 99 para o regime previdenciário, o policial aposentado. Enquanto o policial militar da ativa pagaria 11% da totalidade, tá certo? Nós vamos ver lá na frente como é que ficou isso. Ficou bom para o policial militar da ativa, que saiu de 11% para 9,5%,
nesse novo regime de proteção social, mas ficou ruim para o policial militar veterano aposentado que já contribuiu durante 30 anos. Para esse policial ficou ruim porque ele vai ter que contribuir com 9,5% da totalidade dos seus vencimentos brutos, infelizmente. Vamos continuar então na leitura dos slides. Veja só, antes da emenda constitucional número 103, o artigo 22 da Constituição Federal dizia assim: compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélicos, garantias, convocação, mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, certo? Essa era a leitura antes da emenda número 103 de 2019, certo? Depois da emenda, como é que ficou? Olha só, competência da União foi ampliada. Agora a União, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades, pensões militares e dos corpos de bombeiros militares. Veja que agora a situação aqui ampliou para a União a possibilidade de tratar sobre os proventos da inatividade e as pensões. Não se esqueça, só para lembrar você, nós estamos tratando aqui sobre a aplicabilidade do parágrafo 18, que diz que incide contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo aqueles que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, certo? Nós estamos discutindo aqui se é aplicável ou não ainda o parágrafo 18 do artigo 40 para nós, policiais militares veteranos e aposentados, depois do novo sistema de proteção social. Sai o nome regime previdenciário e passa a se chamar sistema de proteção social. Vamos continuar na leitura aqui do nosso slide. Continua vigendo na Constituição esse parágrafo. Ele é válido. Só que para os funcionários públicos civis. Os funcionários públicos, tanto da União, dos estados e dos municípios. Há uma discussão se nós, militares, somos ou não funcionários públicos. No meu entendimento, eu acredito que sim. Que funcionários públicos é gênero, onde os militares são uma espécie de funcionário público. Então eu acredito, eu creio que nós somos sim servidores públicos, funcionários públicos. Mas há entendimentos, há posicionamentos, existem correntes que diz que nós somos militares e não servidores. Essa é uma discussão eterna que não se resolve. Vamos continuar com a leitura. Por que antes valia para os militares? Vamos lembrar de uma coisa? Lembra que eu falei para vocês da Lei Estadual 1013 de 2007? Essa lei, ela fala da contribuição previdenciária dos militares do serviço ativo, 11%, e os militares da reserva, 11%. Essa lei tratou sobre esse tema. Nesse caso, essa lei, na verdade, ela repete o que consta do parágrafo 18 do artigo 40 da Constituição Federal. Esse é um grande problema, porque essa lei tacitamente, no nosso entendimento, essa lei foi revogada de forma tácita pela Constituição quando o Estado assume a competência privativa para legislar sobre a inatividade dos policiais militares. E aí a intenção era se criar, de fato, esse sistema de proteção social, que no próximo vídeo eu vou explicar para você como que funciona esse sistema de proteção social e dizer a você, policial militar aposentado, na conclusão, se aplica ou não se aplica o parágrafo 18. Se é possível ou não nós entrarmos com uma ação judicial para fazer cessar esse desconto de 9,5% sobre a totalidade e que se aplique a alíquota anterior, ainda que seja de 11%, ou a alíquota atual de 9,5% apenas sobre aquilo que exceder o limite do regime geral previdenciário, tá certo? Eu aguardo vocês
no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai fazer a conclusão, senão o vídeo fica muito extenso, muito longo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Sargento Alexandre, diretor jurídico da CEPM, unidos, focados e fortes. Um grande abraço para você.